Para identificar reações de oxidação-redução, usamos o conceito de número de oxidação. O número de oxidação de um elemento está relacionado com a carga elétrica do átomo ou íon das unidades estruturais a que pertence. Ou seja, o número de oxidação-redução é uma forma de atribuir o valor da carga que um átomo teria numa determinada substância. É como que o número de elétrons que o elemento ganha ou perde quando participa numa ligação química. Também podemos dizer que o número de oxidação-redução permite-nos compreender melhor o que acontece aos elétrons e à carga dos elementos numa reação de oxidação-redução. Assim, necessitamos de atribuir um número de oxidação a cada elemento de uma reação química para podermos identificar se esta é ou não uma reação de oxidação-redução. E existem determinadas regras para a determinação desse número de oxidação. Substâncias monoatómicas. Mono significa monoatómicas, apenas um elemento químico, como o hélio, o néon, o argon, o sódio, o ferro, apresentam um número de oxidação 0. O número de oxidação de substâncias poliatómicas, substâncias elementares poliatómicas, é também de 0. Por exemplo, H2, O2, O3, S8, P4. Número de oxidação igual a 0. Assim, o número de oxidação de substâncias elementares é 0. O número de oxidação de íons monoatómicos coincide com a carga do íon. O número de oxidação do íon cobre é mais 2. O número de oxidação do íon ferro, ferro 2, é mais 2. O número de oxidação do íon sódio é mais 1. O número de oxidação do fluoreto é menos 1. O número de oxidação do íon oxigênio é menos 2. O número de oxidação do iodeto é menos 1. Assim, o número de oxidação de íons monoatómicos coincide com a carga do íon. A soma dos números de oxidação de todos os átomos numa molécula é igual a 0. Vou dar aqui o exemplo da molécula de água. Ora, o número de oxidação de cada hidrogênio é mais 1 e o número de oxidação do oxigênio é menos 2. Uma vez que nós temos 2 átomos de hidrogênio, vamos somar o número de oxidação de todos. Portanto, 2 vezes 1. Uma vez que temos 2 átomos de hidrogênio, o número de oxidação é 1, mais o número de oxidação do oxigênio, menos 2. Somando, vamos ter 0. Temos aqui mais um exemplo. O número de oxidação do oxigênio é menos 2 e do carbono é mais 4. Ora, 4 vezes 1, uma vez que só temos um átomo de carbono, o número de oxidação do carbono, mais 2 vezes o número de oxidação do oxigênio, uma vez que temos 2 átomos de oxigênio. Ora, 4 menos 4, 0. A soma dos números de oxidação de todos os átomos que constituem um íon poliatómico coincide com a carga do íon. Ora,
Temos o exemplo SO4, 2-, o íon sulfato. Ora, o número de oxidação do oxigênio é -2, o número de oxidação do enxofre vai ser mais 4. Aliás, não é mais 4, é mais 6, assim é que é. Portanto, somando os números de oxidação, terá que ser igual à carga do íon poliatómico, que é 2-. Ou seja, somando o número de oxidação do enxofre, que é mais 6, mais 4 vezes, uma vez que nós temos 4 átomos de oxigênio, 4 vezes -2, tem que ser igual à carga do íon. Portanto, tem que ser igual a -2. E realmente verificamos que assim é. Alguns átomos apresentam o mesmo número de oxidação em quase todos os compostos onde se encontram. Por exemplo, os elementos do grupo 1 da tabela periódica, como o lítio, o sódio e o potássio, apresentam um número de oxidação mais 1. Elementos do grupo 2 da tabela periódica apresentam o número de oxidação mais 2. Elementos deste segundo grupo são, por exemplo, o magnésio, o cálcio e o estrôncio. O número de oxidação do hidrogênio é sempre mais 1, exceto nos hidretos metálicos, como o NaH ou o CaH2. Se repararem, o Na é um elemento do grupo 1 da tabela periódica e terá sempre o número de oxidação mais 1 quando se encontra num composto. Logo, aqui, se o sódio Na é mais 1, o hidrogênio terá que ser -1. Portanto, nestes hidretos metálicos, o número de oxidação do hidrogênio será -1, mas é uma exceção, caso contrário, é sempre mais 1. O número de oxidação do oxigênio quando se encontra num composto é sempre -2, exceto em peróxidos, como por exemplo o peróxido de hidrogênio, conhecido aí em casa como água oxigenada, em que nesse caso o número de oxidação do hidrogênio será igual a -1. Assim, sabendo indicar o número de oxidação de cada elemento numa reação química, poderemos saber se esta se trata ou não de uma reação de oxidação-redução, porque para que seja uma reação de oxidação-redução tem que existir uma variação do número de oxidação dos elementos dessa reação. Vou agora passar a apresentar alguns exemplos. A reação entre o lítio e o iodo, produzindo as espécies Li+, mais 2I-. Aconselho a parares este vídeo e a tentar determinar o número de oxidação de cada um dos elementos desta reação. Ok, então, número de oxidação do lítio é 0, do iodo é 0, do íon lítio mais 1, do íon iodo -1. O elemento que se oxida é aquele cujo seu número de oxidação aumenta. Portanto, quem sofre oxidação é o lítio, uma vez que o seu número de oxidação aumentou. Por sua vez, o iodo, o seu número de oxidação diminui, portanto, é o elemento que sofre redução. O lítio sofre redução, é o redutor, o iodo sofre redução, é o elemento oxidante. Tenho que ir pôr a carregar aqui o portátil, caso contrário, o vídeo termina.
Temos aqui mais um exemplo, a oxidação do ferro. O número de oxidação do ferro é 0. O número de oxidação do oxigênio é 0. Agora, no óxido de ferro, o número de oxidação do oxigênio é menos 2 e o número de oxidação do ferro é mais 3. Desta forma, é possível identificar a oxidação, neste caso o ferro sofre oxidação e o oxigênio sofre redução, uma vez que o ferro, o seu número de oxidação aumenta e o número de oxidação do oxigênio diminui. Para determinar o número de oxidação do óxido de ferro, vamos fazer aqui então. Nesta espécie, óxido de ferro, eu sei que o número de oxidação do oxigênio, quando se encontra num composto, é de certeza menos 2. Sendo menos 2 e sendo o óxido de ferro uma substância cuja carga é nula, portanto temos aqui uma molécula, então eu sei que o somatório do número de oxidação de todos os elementos que compõem este composto terá que ser 0. Ora, vamos chamar o número de oxidação do ferro X e podemos determinar X, uma vez que 2 vezes o valor de X e 2 vezes porquê? Ora, nós temos aqui 2 átomos de ferro, portanto temos que ter 2x. 2x mais, ora, agora temos 3 átomos de oxigênio, portanto vamos ter 3 vezes o número de oxidação do oxigênio, que é menos 2. Portanto, aqui, só para não esquecer, por que razão é que eu tenho aqui 3? Porque tenho 3 átomos de oxigênio. Ora, 2x, portanto isto terá que ser igual a 0, uma vez que estamos perante um composto cuja carga é nula, temos então 2x menos 6 igual a 0, x igual a 3. Ora, cá está. Este número é o número de oxidação do ferro. Temos aqui o último exemplo. O óxido de ferro, número de oxidação do oxigênio menos 2, do ferro mais 3, já vimos no exemplo anterior porquê. No monóxido de carbono CO, sabemos que o número de oxidação do oxigênio é de certeza menos 2. Ora, CO é um composto cuja carga é nula, portanto não se trata de um íon, mas sim de uma molécula. Logo, o carbono terá que ter um número de oxidação mais 2. O ferro, esta substância elementar, tem um número de oxidação 0. Cada oxigênio no dióxido de carbono tem um número de oxidação menos 2. O dióxido de carbono é uma molécula, portanto o somatório do número de oxidações do carbono com 2 vezes o do oxigênio tem que dar 0, logo o carbono terá o número de oxidação mais 4. Estes números que aqui estão representados é o número de oxidação de cada elemento. Já agora, aqui no CO2, dióxido de carbono, para que não restem dúvidas, CO2. Portanto, pelas regras que estudámos anteriormente para a determinação do número de oxidação, sabemos que o número de oxidação do oxigênio é menos 2, o do carbono não sabemos, queremos determinar, é X. Somando os números de oxidação, X mais 2 vezes menos 2, uma vez que nós temos 2 átomos de oxigênio e cada um tem um número de oxidação menos 2. Portanto, x mais 2 vezes menos 2 igual a 0. Desta forma, teremos x igual a 4. Cá está a razão pela qual o número de oxidação do carbono é mais 4. Espero que tenhas compreendido. Continuação de um bom trabalho.